Bom dia a todos. Hoje eu quero trazer aqui uma reflexão. Tem uma frase deixada por Helena Petrovna Blavatsky, que ela diz o seguinte: não existe religião superior à verdade. E que toda religião são pérolas ligadas a um fio de ouro à divindade. Quando nós fazemos um estudo das religiões comparadas, nós podemos perceber que, na sua essência, todas são expressão dessa verdade, que tem um único objetivo: fazer com que o homem alcance a sua unidade, a sua realidade suprema. E para isso, eu convido a todos nós aqui presentes a fazermos uma viagem lá no Havaí. Hoje tem sido muito comum algumas palavras utilizadas em muitas residências, em muitas casas, chamada Ho'oponopono. E essas palavras se traduzem como amor, me perdoe, sinto muito, sou grato. Essas palavras têm sido muito utilizadas em algumas lojas de artigos esotéricos, artigos místicos. São 4 palavras que revelam talvez a essência do que é o Ho'oponopono, mas muitas vezes pouco compreendido. Essas 4 palavras: me perdoa, sinto muito, sou grato. Para que nós possamos entender um pouco do sentimento do que significa essas palavras, vamos debruçar um pouco sobre o que é o Ho'oponopono. No Havaí, existe essa mística onde eles buscam adorar o princípio de todas as coisas. Esse princípio de todas as coisas, eles dão o nome de Ke'apuá. Ke'apuá representa o princípio que permeia todas as coisas, interliga todas as coisas. Na Índia, é chamado de prana. Dentro das escolas herméticas, o éter, que envolve o simbionocoro, todos nós estamos completamente interpenetrados por essa substância. É o princípio de vida. Para eles, o nome era Ke'apuá. E Apuá, para eles, é a divindade suprema, essa energia suprema. Eles entendem, compreendem que nós somos energia, no sentido mais completo da palavra. É isso que nos define. Nós não somos esse corpo material. Nós somos energia. E essa energia, ela permeia todos os nossos corações. É ela que anima o nosso corpo. Sem essa energia, o nosso corpo se transforma em algo inerte, algo sem vida, algo sem expressão. E é interessante que eles entendem que todos nós estamos interligados por essa energia, por essa força, por esse princípio que é o ar. Todos nós estamos interligados. E todos nós temos a mesma origem comum, bebemos essa mesma fonte. Eles fazem uma comparação muito interessante. A sábia anciã, ela dá um exemplo. Imaginemos um grande oceano onde existem várias garrafas. Dentro dessas garrafas existe uma porção das águas desse oceano. Cada garrafa tem a sua particularidade, cada uma tem uma forma única. Nenhuma é igual a outra, mas todas trazem dentro de si essa água do oceano comum. Nós somos como essas garrafas. Muitas vezes nós traduzimos pessoas que é nosso irmão, aquelas pessoas que nasceram dos seus progenitores comuns. Então nós dizemos: esse é meu irmão, porque ele é filho do meu pai também. Né? Mas todos nós, quando compreendemos a nossa essência, que somos energia, que somos alma, uma forma diferente de falar dessa energia, se nós compreendemos que esse princípio de vida ele vem de uma fonte comum, então todos nós temos algo comum, um pai comum. Então todos nós somos irmãos. Então essa ideia equivocada de acreditarmos que somos diferentes do outro, a ilusão
essa ilusão que nós temos, essa heresia da separatividade, ela é criada por essa visão míope que nós temos da realidade. Nós não vemos o mundo como realmente é, porque estamos embotelhados, enfrascados nessas garrafas. E vemos as pessoas pelo seu invólucro, não pela sua essência, pela sua realidade. Existe um termo que eles utilizam para definir pessoas que não são havaianas. Hauel. Hauel são todas as pessoas que não são Haolê. São todas as pessoas que não são havaianas, chamam de Haolê. Essa palavra também significa aqueles que não têm sopro, aqueles que não respiram. Então, quando os homens brancos chegaram na Bahia para catequizar, acreditando que a sua religiosidade, a sua mística era superior à dos havaianos, aconteceu um fato interessante. Um desses homens brancos foi até a casa de uma anciã muito sábia. A anciã recebeu com um grande sorriso e lhe ofereceu comida. Então, sua neta olhou para ela e falou: que oferece comida a este homem que não respeita a nossas crenças? Ela sorriu amavelmente para sua neta Ana e falou para ela: eu ofereci comida para o homem, mas eu ofereci para o Espírito de Deus que habita dentro. Essa sabedoria nos revela como nós devemos comportar diante do mundo. Não importa o valor, não importa exatamente isso. Quando olharmos para o outro, devemos enxergar o Espírito de Deus que está dentro. E por que eles chamavam esses homens de Haolê? Ou seja, sem alento, sem ar, sem respiração. Qual é a forma que os havaianos se cumprimentam? Aloha. Não é assim que se cumprimenta? Aloha. Aloha não é simplesmente oi, estou aqui. Não. Aloha não significa isso. É muito mais do que isso. Quando você fala aloha, tu emana o alento. Tu emana o ar. Observe? Aloha. Tu emana aquilo que é mais sagrado de você para o outro. É uma exaltação à vida. É uma exaltação à divindade. E os homens brancos que chegaram a essas terras não falavam porra. Por isso que eles diziam que eram homens sem inspiração. Então, quando nós falamos, eu te amo, me perdoa, sinto muito, sou grato, tem um significado muito maior do que simples palavras. Existe um médico chamado Dr. Hal Blaine, que ele é um médico psiquiatra. Ele esvaziou todas as salas do manicômio, do hospital, utilizando essa prática do autonomia. Então, quando ele foi entrevistado e perguntado como ele conseguiu essa proeza, ele fala o seguinte: eu não fiz nada, só fiz por mim. E quando ele falava, ele disse, quando eu falo, eu te amo, o amor, eu tenho a minha divindade, a minha realidade. Quando eu falo, me perdoa, esse perdão é o reconhecimento da nossa realidade. Os havaianos, eles entendem que nós temos muitas memórias, que nos faz ficar presos a certos padrões, que nos levam ao sofrimento, que nos levam à dor, que nos levam à escravidão. E essas memórias, esses sentimentos que nós nutrimos, foram criações nossas. Na Índia, eles chamam de os sanskaras. Os sanskaras são padrões mentais que nós criamos, sejam nessa atual existência ou existência passada. Então, essa forma de perdão é o perdão à sua divindade. Porque quando nós abraçamos essas memórias, quando nós abraçamos essas criações equivocadas,
nós estamos maculando a nossa divindade interna. É essa forma de perdão. Nós reconhecemos a nossa nulidade, nós reconhecemos a nossa timidez, nós reconhecemos os nossos erros. Sinto muito. Um sentimento realmente de arrependimento profundo, de arrependimento pelos comportamentos equivocados, distorcidos, que vai completamente contra o princípio Crestos, o princípio do amor, a compaixão, a tolerância. E sou grato. Ser grato é um estado de espírito de gratidão profunda, estarmos aqui, dando oportunidade de nos livrarmos dessas amarras. Quando nós utilizamos desses 4 mantras, dessas 4 palavras, nós começamos a romper esses laços, essas memórias, dissolver essas memórias. Isso é Ho'oponopono. Quando ele fazia isso dentro do hospital, ele limpava todo aquele ambiente. E com isso ele conseguiu livrar as pessoas também dessa. Onde nós estamos inseridos, estamos porque nós temos vínculos com aquele ambiente, pela lei da afinidade. Então, uma forma de livrarmos dessas amarras e começar a voltar para nós o sagrado que Cristo fez, para que nós possamos, de fato, alcançar isso. Nós temos que olhar no mundo dentro de uma outra ótica, de um outro olhar. Conhecimento sagrado, conhecimento Rosa Cruz, que hoje é expressado lá no Havaí, através do Ho'oponopono, e aqui falamos a mesma coisa, sem diferença. É o conhecimento que nos possibilita colocarmos no óculos, que nos possibilita enxergar o mundo dentro de uma outra ótica. Temos que gerar um novo significado para o nosso olhar. O mundo que está à nossa volta, ele não pode ser modificado, mas nós podemos modificar. A maneira como nos reagimos, ou a maneira que sentimos ou pensamos em relação às coisas que acontecem na nossa vida. Como um pintor pinta um quadro, a cor que ele coloca no quadro é a escolha dele. Esse é o maior poder que nós temos. O poder das escolhas. O poder da escolha. Nós podemos escolher qual a cor queremos pintar o mundo que está à nossa volta. Qual cor queremos dar as impressões que penetram dentro de nós através do sentido. Queremos combater a ira com a ira? Ou queremos combater a ira com o vencimento? Como queremos tentar? Qual é a cor que queremos dar? Então, a busca, a escolha é nossa. Devemos escolher aquilo que realmente queremos para nós. E quando nós realizamos o Ho'oponopono, quando nós procuramos manter esse estado de oração contínua, nós reconhecemos nossa timidez. Nos colocamos abertos ao sagrado. E esse sagrado se faz presente. Porque escrito está: batei-vos haverá, pedi-vos será dado. Isso que vamos fazer em nosso diário viver, em todas as nossas ações, nossas vidas. A ciência materialista acredita muito naquilo que ela pode ver, sentir, tocar. Porém, é interessante que essa própria ciência, ela fundamenta as leis que ela não pode ver nem tocar. A lei da gravidade, por exemplo, você consegue tocar a gravidade, ver a gravidade, nós conseguimos ver os efeitos dela, mas não tocá-la. A eletricidade, por exemplo, você consegue ver a eletricidade, cheirar a eletricidade, você consegue ver os efeitos dela. Da mesma forma que eles renegam aquilo que eles não podem ver, eles fundamentam suas teorias, suas leis, em cima daquilo que eles não veem.
Hoje a física quântica está trazendo para nós, abrindo o mundo, uma outra perspectiva, que o mundo nós não vemos como ele é. O mundo é formado por partículas quânticas. Estamos inseridos nesse mundo, mas não percebemos como ele é realmente. Nós temos uma ideia equivocada. Se nós olhássemos para nós e víssemos como nós somos, nós veríamos ondas, frequências. Assim que nós veríamos uns nos outros. Veríamos essa chama de amor que habita em nossos corações, esse Espírito de Deus que está em nós. Não veríamos simplesmente o envolve. Nós estamos acorrentados, amarrados em nossos sentidos. Temos que desatarmos disso, para que possamos realmente alcançar o que tem em cima. Alcançar. Nós somos seres que nascemos para ser felizes, plenos, porque somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Por que assim nos conquistamos? Porque viramos a resposta desse princípio que permeia todas as coisas. É como um peixe que abre as costas e vira as costas para o oceano. Tirem o peixe do oceano. Ele morre asfixiado. No estilo da presença de Deus. Morreremos. O indespalpitaço. Nele nos movemos e temos nosso ser. Está terminando por isso. Então temos que inspirar isso, ver isso, que é a atividade. Sabe? Se isso acontecesse, as guerras acabariam. Haveria a morte de todas as esperanças. Infelizmente, essa barbárie acabaria por aí. Nós afastamos demais da nossa divindade. E com isso, vemos horrores que nós vemos. Então, eu convido a todos a essa reflexão. Convido a todos a essa busca, a essa meditação. A escolha é nossa. Colocamos os olhos, diante dos nossos olhos, uma nova noite, para olhar o mundo. A escolha é nossa.